Meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abra no livro de Juízes, capítulo 11 de Juízes. Para mim é uma grande alegria estar aqui, nesse mês de março, que é o meu mês. Glória a Deus. Ô glória! Dia 20, eu nasci dia 20 de março. Março, o mês das mulheres, março, o mês do meu aniversário, eu amo. Começando o mês de março, logo na Pagiel, fala sério. Deus vai com a minha cara. Juízes 11, verso de número... Deixa eu ver aqui. De número 29. Eu fiquei meditando sobre essência. O que significa a palavra essência? Aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é o assunto central de uma vida ou de uma circunstância. O âmago, né? Aquilo que é indispensável. Essa é a essência. E o Senhor quer nos dar a sua essência também. Jesus quer transferir para a sua igreja a sua própria essência. E a essência de Jesus é amor. A essência de Deus é amor, porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Que o Senhor possa nos encher, amém? A epígrafe diz o voto e vitória de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, até Abel-Queriatim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estais entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. E então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Ai, meus irmãos, glória a Deus. É uma história tão impactante. Não, tá ótimo. Eu estou já tomando medicação, mas tem que esperar no efeito. Não é? Não é, eu estou tomando já a medicação certinho. Vocês não reparem. Ontem eu fui ver um pregador, Francisco, um profeta amigo nosso. Ele também estava do mesmo jeito, bichinho, pregando e tinha que parar e dar. O pastor trouxe leite, trouxe gengibre, trouxe água com sal. Mas foi uma peleja. Mas foi tremendo também.
Deus falou tremendamente, inclusive ele profetizou para mim, ô glória, olha, eu ajudo o pregador, pastor, eu sentei bem na frente, para ajudar, né? E olha, fui sair cheia ontem, graças a Deus. Se vocês não reparam se eu tossi, eu já estou medicada, graças a Deus. Irmãos, eu sempre choro lendo essa biografia. E quando eu penso em essência, nós vemos nessa biografia uma história tão forte. Porque a Bíblia diz que Jefté, ele é um homem que ele começou a sua vida de uma maneira muito triste, né? Ele era filho de uma prostituta. E os filhos de seu pai, ao crescerem, não admitiram ele próximo à família, por causa da forma como ele tinha nascido. Então ele foi exilado, ele foi segregado, e ele foi colocado à margem de sua família, e ele teve que sair da terra de Gileade envergonhado. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar chamado Tobi, e naquele lugar chamado Tobi ele encontrou alguns homens, e ele tinha uma liderança nata, ele tinha uma habilidade nata, e ao entorno dele gerou mais um grupo, e ele ficou ali exilado em Tobi. E muitas vezes, meus irmãos, nós também passamos por circunstâncias tão adversas. A nossa vida às vezes começa de uma maneira tão triste, de uma família desestruturada, de um pai, de uma mãe desestruturada, e muitas vezes o adversário abre profundas feridas, e essas feridas querem roubar a essência de Deus na sua vida, porque o Senhor coloca coisas tão lindas na nossa vida, Ele dá dons naturais, Ele dá habilidades naturais, mas de repente o adversário usa de uma circunstância familiar para fazer vazar essa essência da sua vida. Mas eu quero declarar que Jesus vai te sarar, meu irmão. Amém? Jesus quer te sarar. Eu não sei que ferida que o adversário promoveu para fazer vazar os dons e a graça de Deus, mas o Senhor está aqui para te restaurar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele fica ali em Tobi, e um dia, por uma providência de Deus, Deus prepara uma exaltação para Jefté. E eu quero declarar, irmãos, que no lugar onde você foi ferido, Deus também vai te exaltar. Amém? Você recebe isso no teu espírito? Às vezes a tua ferida está aí hemorrágica, inflamada, mas o Senhor tem meios, estratégias e formas de fazer isso se tornar em honra. Porque Isaías 61 diz isso, que ele pega aquele que está escravo, aquele que está preso, e o Senhor diz que ele declara liberdade ao cativo. Amém? A Bíblia diz, irmãos, então, que os anciãos de Gileade, eles vão até Tobi por causa de uma briga que está acontecendo. O povo de Amon tinha umas terras que na época de Moisés, olha, muito tempo antes de Jefté, tinha sido vencido por Deus. Aquele povo de Amon tinha perdido o espaço, porque Deus pelejava por Israel, pelejava através de Josué, e a Bíblia diz que eles tinham espaço. Mas Amon, depois de décadas e décadas e décadas, quis reaver aquelas terras e começou a produzir uma guerra contra Gileade. E Gileade se lembrou da habilidade de Jefté. E eu quero declarar que Deus vai soprar o teu nome. Amém? Ele colocou uma essência em você, uma essência que talvez até você desconheça, até você não sonde, não dimensione a profundidade do que Deus plantou em você. Mas Deus vai gerar circunstância para essa essência vir à tona. E eu quero declarar que o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Amém, meus irmãos? E os anciãos vão até ali e falam para Jefté: olha, vem guerrear por nós, vem liderar a guerra por nós. E Jefté tem um monte de feridas, ele tem memórias horríveis, e ele começa a bater boca com os anciãos: ah, mas vocês me colocaram para fora, ah, mas eu fui exilado, mas vocês me fizeram isso. Mas eles vão insistindo, e ele fala: não, mas se você vir, nós vamos
vamos te colocar por capitão, nós vamos te colocar por juiz, nós vamos te colocar por cabeça. Olha, irmãos, como Deus é tremendo. Deus pega aquele menino rejeitado, Deus pega aquele menino que ninguém dá nada, e a Bíblia mostra a misericórdia de Deus. E eu quero declarar que o Senhor também vai abrir as portas para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesse mês de março, em nome de Jesus. O Senhor quer trazer uma vitória nas suas mãos, irmãos, mas muitas vezes a bênção está debaixo do nosso nariz, e a Bíblia diz que Ele aceita, os anciãos ficam felizes, e ele vai até aquela terra, e a Bíblia diz, irmãos, que ele tenta ser diplomático com Amon, e ele chega a negociar, fala: gente, por que vocês estão fazendo guerra? Nosso Deus já venceu, já faz tanto tempo, para que essa guerra? Mas os filhos de Amon estão endemoniados, o rei de Amon está endemoniado, eles não querem negociação, eles não querem diplomacia, eles não querem conversa, eles querem guerra, eles querem contenda. E a Bíblia diz, irmãos, que na hora que eles começam a falar: não vai ter jeito, nós queremos as terras de volta, o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Jefté. Olha, irmãos, e eu fico imaginando o poder, e eu fico imaginando a glória, e eu fico imaginando a unção, porque, irmãos, esse mês de fevereiro mesmo, eu tive uma visitação do Espírito Santo, surreal. Eu passei muito mal no começo de fevereiro, a igreja começou a guerrear comigo. Algumas pessoas me mandaram um áudio, eu fiquei entre a vida e a morte fazendo hemodiálise. E a pressão foi muito alta, muito alta. Mas a igreja começou a orar. E teve um dia, acho que foi o pior, assim, que minha pressão foi para 26. No finalzinho da diálise, eu não tinha o que fazer. Eu fui no pronto-socorro, eles praticamente me hospitalizaram e não existia nada que fizesse essa pressão abaixar. E os sintomas violentíssimos. Aí teve um dia que eles queriam me internar. Eu falei: o quê? Eu tenho vou orar, corri para casa e comecei a clamar, e a igreja orando, irmãos. Aí teve uma madrugada que o povo mandando um áudio para mim. De repente eu abri um áudio de um querido aqui da Zona Leste, e esse homem estava tão cheio do Espírito Santo, que na hora que ele começou a orar, que eu abri o áudio, a unção veio sobre mim, assim, de uma maneira tão tremenda, irmãos. Ai, que delícia. O meu coração estava disparado, as minhas veias estavam grossas, eu sentia a veia na minha cabeça, eu podia sentir cada veia da minha cabeça por causa da pressão arterial. Mas na hora que aquela unção veio uma autoridade, e eu comecei a marchar na minha casa, e eu comecei a orar, eu orei da meia-noite às 3 da manhã. Quando foi 3 da manhã, eu falei: Jesus, não estou aguentando mais, eu preciso deitar um pouquinho. Quando eu deitei, eu levei uma espadada do anjo na minha cama, e eu quase caí para fora da cama. Falei: vou ter que voltar a orar. Voltei para minha sala e orei das 3 até as 6 da manhã. E parei porque o meu filho estava indo trabalhar e eu não queria que ele ficasse preocupado e perceber que eu tinha passado a madrugada acordada. E aí eu disfarcei, fui para o meu quarto e deitei e dormi das 6 até as 7h30. Levantei 7h30 cheia da graça. Não estava com cansaço, não estava com sintoma, não estava com sono, não estava com olheira. Limpei minha casa, fiz meu almoço, fui para diálise, voltei para diálise, dobrei o meu joelho de novo. Aí eu fui tentar dormir à noite, não consegui. Mais uma madrugada acordada, no outro dia eu estou cheio do Espírito Santo, faço todos os meus deveres. Quando chega a noite, não durmo de novo. 3 noites sem dormir. Mas eu não tive cansaço, eu não tive tontura, os sintomas da pressão cederam, e eu chego e falei: meu Deus do céu, o que é isso? Uma unção para orar, para clamar. Irmãos, aí eu fui, viajei para Bauru. Quando eu cheguei lá para ministrar, eu não consegui ministrar. Foi uma presença que eu fiquei jogada no chão, que eu falei: meu Deus, o povo vai achar
unção era tão violenta que eu não conseguia ficar em pé. Eu não sei quanto tempo eu fiquei no chão, eletrocutada violentamente pelo Espírito Santo. Quando eu me levantei, eu mal consegui pregar. Sabe o que eu tinha vontade de fazer, pastor Márcio? Eu falei, meu Deus, o Senhor já estava na cabeça. Virei para a igreja e falei, eu vou orar por vocês. Desci e orei, acho que tinha 300, 400 pessoas naquele lugar. Eu orei de um por um, na graça do Espírito Santo. Esse braço da fístula, irmãos, queimava num choque elétrico. E eu colocava a mão sobre as pessoas, eu acho tremendo. Quando eu colocava sobre os adolescentes, as grávidas e os velhinhos, mas era uma glória, um poder, uma unção, tremia esse braço. E eu fiquei cheio do Espírito Santo. E eles ficaram tão assustados, porque aquela igreja estava orando por mim. E eles pensaram, meu Deus, ela está se desgastando tanto, que essa pressão deve estar 30. Aí quando terminou tudo, eles me correram para o quartinho. Eu falei, meu Deus, realmente, eu gastei tanta energia, porque eu nem sei como é que vai estar a pressão. Só que eu estava tão violentamente ungida, irmãos, que o meu braço trepidava. E eles colocaram o aparelho e o meu braço não parava, eu ficava assim. E eu, meu Deus, e as meninas querendo tirar a pressão. E eu, gente, eu estou debaixo de uma unção. E eu queria orar pelo povo. Eu sei que deu erro no aparelho, porque não me tinha, porque o braço não parava. E eu fiquei tão maravilhada. Eu sei que quando eles tiraram a pressão, irmãos, faz 4 anos que minha pressão normal, ela é 16, 18, normal. Eu estava tão debaixo da unção que eu até pensei, Espírito Santo, não deixa sair a pressão normal, porque esse povo não vai deixar eu sair do baú, eles vão me mandar para o hospital. Só que quando eles mediram, estava 13, depois de 4 anos. Minha pressão estava 13. Amém. Porque, irmãos, a ação do Espírito Santo é tremenda. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu fiquei pensando nesse texto. E eu fiquei pensando, Deus me deu essa graça para mim vencer um obstáculo de enfermidade, para mim cumprir os minhas responsabilidades. E eu fiquei maravilhada. Agora imagina a unção que veio sobre Jefté, uma vez que a responsabilidade dele era vencer uma guerra contra uma nação. Eu imagino o poder, a ação do Espírito Santo naquele momento. Irmãos, devia ser uma coisa extraordinária. Se eu recebi essa gotinha para poder orar por 300, 400 pessoas e vencer esse obstáculo, imagina o que esse homem não recebeu. Mas a Bíblia diz que em detrimento e apesar do que ele recebeu, ele não se satisfez. E sabe, irmãos, a essência de Jesus em você é a pessoa do Espírito Santo. A essência de Jesus em você é a ação do Espírito Santo. Ele já colocou sobre você o Pentecoste. Ele já colocou sobre você o fogo do altar. Ele já colocou sobre você o instrutor, o consolador amado. Ele já te deu a essência do que você precisa para ser igreja, para vencer, para guerrear contra o diabo, para amarrar os demônios, para mandar a obra de macumbaria embora, para mandar o espírito de morte para o abismo. Ele já te deu tudo o que você precisa para ser mais do que vitorioso. Aleluia. Mas Jefté não soube lidar com a essência. Jefté, ele não soube lidar com o Espírito Santo. Irmãos, as pessoas têm perdido a essência por não saber lidar com a ação do Espírito Santo. A nossa geração entrou num quadro de silêncio, de morte, de frieza, de apatia, de indiferença, de preguiça, de irresponsabilidade, de ausência de evangelismo, de missões, de oração, de assistência social, de veemência e fervor pentecostal ou apostólico, chame você do que você quiser. Estou falando dessa essência da centelha divina que aquece o coração do homem. Perdemos porque a nossa geração também não sabe lidar com a essência do Espírito Santo. E porque ele não
E porque ele não achou que era tudo que ele precisava, irmãos, ele colocou a geração dele em risco. Ele colocou a descendência dele em morte. E nós temos visto isso na nossa vida. Os nossos jovens já não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Nossos jovens não sabem mais o que é oração perseverante. Nós não temos visto milagres. Nós não temos visto sinais de maravilha. Quando o pastor leu aqui na frente Coríntios, eu oro esse texto de Paulo, irmãos, porque esse texto é absurdamente confrontador. Ele olha para a igreja primitiva e fala: eu não vim até vocês com palavra de persuasivas, de sabedoria humana, mas eu vim até vocês com demonstração de poder. Irmãos, e eu pergunto: onde está a demonstração de poder? Onde está? Eu falo por mim, e você faça um autoexame. Onde está a demonstração de poder? Onde está a essência? Quando eu olho para Jefté, por isso eu estava meditando a tarde inteira nesse texto. Ele sacrificou a descendência dele, porque não soube lidar. Se ele tinha unção, se o Espírito Santo se manifestou, ele não precisava de garantias, ele não precisava de mais alguma coisa, não precisava acrescentar nada. O que ele fez, irmãos, foi um ato de religiosidade vã, por causa de feridas, por causa de insegurança, por um coração não tratado, por uma essência que se esvazia. E nós temos vivido a mesma coisa, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Quem diz amém? Amém. Se você não souber lidar com o Espírito Santo, É verdade. a sua geração vai padecer. Se você não souber lidar. E quando eu digo não souber lidar, é porque o Espírito Santo é o líder da igreja. Amém. Ele é o pastor presidente. Ele sabe qual é o endereço, ele sabe quem são as pessoas. Inclusive, eu acredito, irmãos, que Matias poderia não ter sido apóstolo, porque ele nem tinha descido. O Senhor disse: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Então o Espírito Santo não tinha descido. E Pedro, precipitado, sanguíneo como era, pega, levanta o dedo: gente, olha, tem uma proposta, eu acho que tem que colocar um cara aqui. O Espírito Santo não tinha descido. Então não foi ele que escolheu Matias. Era só esperar um pouquinho, que ia nascer quem? Paulo. Por isso ele fala: eu sou um nascido fora do tempo. Paulo, dos 12 ia fechar o bichinho do Matias. O que ele fez, pastor Márcio? Tem alguma coisa significativa, relevante? Paulo fez o quê? Sistematizou a organização da igreja em 13 cartas brilhantes. Paulo, aquilo que Jesus ocultou nas parábolas, Paulo vem e coloca no alto do telhado de uma teologia extraordinária e incomparável. Paulo, ele é um papa da teologia. Por que eu estou te dizendo isso? Quando uma coisa é feita sem o Espírito Santo, não tem relevância. Quem compreende o que eu estou pregando, irmãos? Quem está compreendendo o que eu estou pregando? E a gente perde a nossa essência. Porque, irmãos, o Espírito Santo muitas vezes não é respeitado, mas ele é suficiente. Ele é a tua essência. Amém ou não amém? Amém. Precisa de mais do que, irmãos? Mas a Bíblia diz que Jefté
pensou, não, recebeu um baita com poder, que está escrito aqui no texto, e veio sobre ele o Espírito. Mas ele inventa esse voto ridículo. Olha, a primeira coisa que vier na minha frente quando eu chegar à minha casa, eu vou sacrificar em holocausto. Oh, irmãos! Todavia, esse episódio também revela um símbolo maravilhoso. Porque quando ele chega na casa dele, irmãos, que vem na direção dele a moça mais linda de sua casa, filha única, unigênita, primogênita, a nata da sua casa, vem na direção dele. Eu imagino a dor. Eu faço ideia, porque eu perdi minha primogênita. Eu faço ideia. Eu vi minha primogênita subir no altar. Eu presenciei a minha filha subir no altar. É uma dor. Não tem remédio, não tem sedativo, não tem palavra. Não existe possibilidade de alguém consolar um pai ou uma mãe. E a Bíblia diz que a moça vem toda alegre, ingênua. Ai, nossa, que dó! Mas ela é um símbolo muito belo de essência. Porque ela sabe o que é culto, ela está acostumada com o altar, e ela tem uma unidade com o pai dela, irmãos. Ela tem uma aliança com o pai. Ela tem uma afinidade com o pai. E ela é um símbolo da igreja pura, santa e cheia de essência, que está conectado com o seu pai. Tem alguém assim aqui nessa noite? Você ama seu pai? Ela está alegre, ela está celebrando. Meu pai é vitorioso, meu pai é um guerreiro, meu pai é maravilhoso, meu pai venceu a mão, meu pai merece música, meu pai merece dança. Ai, irmãos, e nós amamos o nosso pai, celebramos o nosso pai, porque o nosso pai também é general dos generais. O nosso pai é invicto, o nosso pai é vitorioso, o nosso pai é guerreiro, e ele está aqui para te dar vitória. Levante a sua mão e receba em nome de Jesus. O meu pai é vitorioso. Ela está feliz, irmãos. Mas Jefté é interessante, ela tem uma afinidade tão grande que ele não explica claramente, mas não precisa também. Ela compreende tudo. Ele fala: filha, você está entre os que me turbam. Eu abri a minha boca ao Senhor. Ela já sabe de tudo que ele está falando. Ela está acostumada com o altar. Ela está acostumada com o culto. Ela está acostumada com a adoração. Ela sabe do que ele está falando. Ela tem unidade com o pai dela. A agenda do pai dela é a agenda dela. O plano do pai dela é o plano dela. Irmãos, essa é a essência da igreja. A essência da obediência. Quem recebe essa palavra? Obediência a custo de prejuízo próprio. Obediência a custo da própria vida. Obediência, custe o que custar. Nós estamos vendo os Estados Unidos inflamado num avivamento de adoração, de oração, de comunhão, de arrependimento, de cara no pó. Vidas, multidões, caravanas, ônibus, aviões chegando para adorar junto com aquele fervor, com aquela chama que o Espírito Santo acendeu ali, irmãos. E essa é a essência. Agora é para Deus derramar na nossa vida. A agenda do nosso Pai tem que ser a nossa agenda. Aleluia. Você recebe isso no teu espírito? Glória a Deus. Agora, pastor Márcio, pastor Eliane, tem gente que nem sabe qual é a agenda do Pai.
Tem gente que nem sabe. Eles estão tão equivocados com religião que eles acham que a agenda do Pai é mais uma festividade, um círculo de oração, e é mais um evento, e é mais um impacto, e é mais um retiro de carnaval. Mas poucas pessoas, irmãos, sabem de maneira pessoal qual é a agenda do seu Pai para você. Mas eu quero declarar que Deus vai levantar um povo com afinidade com o Pai. Amém? Amém? Será que você já descobriu qual é a agenda para você? Será que você já se submeteu a essa agenda? Ou essa agenda é tão assustadora quanto a que foi da filha de Jefté? Irmãos, eu acho tremendo que aquela menina, ela é um símbolo da igreja, porque quando o pai dela fala, filha, eu abri a boca ao Senhor, ela olha e ela concorda, e ela fala, Pai, cumpra-se em mim o que o Senhor falou para Deus. Olha que coragem. Ela sabe que é um holocausto, ela sabe que é um sacrifício, ela sabe que é uma renúncia. E sabe, irmãos, para a gente ter avivamento na nossa nação, nós temos que perder o direito à nossa própria vida. Perca o direito à sua própria vida. Nós não temos mais direito à nossa própria vida. Mas que mensagem estranha, irmã Elisa. Está escrito, aquele que perder a sua vida, achará. Amém? Porque a sua vida está escondida em Cristo. Amém. A nossa vida está escondida em Cristo. Aleluia. Por isso essa menina é um símbolo da igreja. A igreja que sobe no altar. A igreja que dá a sua própria vida. A igreja que sacrifica a sua própria existência em prol de um despertamento espiritual. Aleluia. Eu quero viver um despertamento espiritual sem precedentes. Um despertamento espiritual sem precedentes. Eu tenho vivido de maneira pessoal um despertamento por causa da minha própria condição. Eu tenho vivido hoje outro nível na minha espiritualidade por causa de uma situação. Mas eu quero ver incendiar a minha geração. Ai, irmãos, eu quero ver incendiar o Brasil. Só que muito difícil. Eu falo porque, para mim, eu pessoalmente consegui uma companhia profética de oração. É tão difícil, Deus. É tão difícil. Que eu decidi ser meu próprio Pentecoste. Um dia eu vou ser o próprio Pentecoste. Então eu fico na minha própria sala, horas a fio, com o Espírito Santo. E às vezes eu chamo alguma amiga, algum amigo, as pessoas ficam 40 minutos, 1 hora, não passa disso. As pessoas não suportam ficar muito tempo. Às vezes fica eu e o meu filho, ele toca piano, e ele ama tocar piano, ele é himnólogo. Então ele tem hinário da Batista, da CCB, Pentecostal, e a gente fica horas ali tocando piano. Aí eu fico assim, Senhor, eu lembro da casa de William Seymour, né, que começou o avivamento da Azusa com o piano e eles do lado orando. E essa semana ele tocou acho que uns 10 hinos, e eu fiquei lembrando de William Seymour. Irmãos, William Seymour, ele tinha uma sede tão grande, da essência de Deus. E ele era tão perseguido por ser negro, que ele passava 4, 5 horas em oração, porque ele queria ser batizado pelo Espírito Santo. Aí, quando chegou com 5 horas, ele recebeu uma profecia que Deus queria mais. Eu fiquei pensando, meu Deus, 5 horas. Então ele entrou em 7 horas de oração. E às vezes a gente quer resultado, irmãos.
sem colocar a essência do Espírito no altar. Mas hoje Jesus está chamando alguém para o altar, amém? Você tem coragem de subir no altar do teu pai? A Bíblia diz, irmãos, que essa moça olhou para o pai corajosamente e disse: pai, olha que tremendo, que essência de filha, essência de amada, essência de herdeira, essência de adoração, essência de santidade. Pai, cumpre em mim o que o Senhor falou. É a mesma frase de Maria, quando o anjo fala: oh bem-aventurada, e ele traz o plano do Messias. Ela fala: cumpra-se em mim a palavra do meu Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. O Senhor está chamando alguém aqui para o altar. Essa é a essência, irmãos, a essência do altar, a essência da oração, a essência da renúncia, a essência da entrega. Eu não sei o que está faltando você entregar, mas nós cantamos um hino tão lindo em fervente oração. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém? Amém. Tudo. Nada menor do que o tudo. E a Bíblia diz que ela só pede uma exceção. Fala: pai, por favor, só me deixa ir com as minhas companheiras, chorar alguns dias, chorar 2 meses a minha virgindade. Oh pai, me deixa essa liberdade. Só isso que eu te peço. E o pai, olhando compadecido, fala: pode ir, filha. E o pai, irmãos, muitas vezes abre concessões para nós. Ah, mas que palavra dura, irmã Elisa. Eu queria fazer um intercâmbio. Sim, você pode fazer um intercâmbio. Ah, mas eu queria abrir uma empresa. Sim, você pode abrir sua empresa. Ah, mas eu queria fazer uma faculdade. Sim, você pode fazer sua faculdade. Eu queria namorar, dar uns beijos. Eu não sei se você vai poder. Porque é uma palavra, né, que às vezes confronta. Mas, irmãos, essa menina foi tão extraordinária que ela foi, e no meio do caminho ela está junto com os companheiros. E muitas vezes o nosso pai nos chama para o altar, e as pessoas que estão ao nosso lado, elas têm liberdade de fazer, de ir, de vir, de construir, de comprar, de vender. E às vezes a gente não entende, irmãos. A gente olha para a nossa vida e a gente olha para o outro e parece que o outro está tão feliz, que a grama dele é mais verde, que ele tem mais essência. E a gente já está prometido para o altar. Eu fico imaginando ela com aquelas companheiras. Elas tinham liberdade. As companheiras podiam fazer o que queriam. Elas iam poder casar, elas estavam nos 2 meses chorando, mas ela olhava para a amiguinha ia poder namorar, ia poder noivar, ia poder casar, ia poder constituir família, e ela não. Mas nem por isso ela abriu um esquema naquele momento. Não, irmãos, ela não foi lá no contatinho do WhatsApp e marcou um esqueminha de despedida de solteiro. Não, ela foi santa e voltou santa. Ela foi pura e voltou pura. Ela foi crente e voltou crente. Você recebe essa palavra no seu espírito? Não se contamine com as pessoas desse século. Ainda que você tenha que se relacionar, ainda que você está trabalhando com alguém, parece que tem tanta liberdade. Às vezes a gente sente inveja, irmãos. Mas só que você é do altar. Amém. Por que você é do altar? Porque você tem a essência do Espírito Santo. Amém. Você é do altar. E o altar é o lugar mais glorioso de se viver, irmãos. Porque o altar é o ponto de contato do humano com o divino. E quando o humano e o divino se encontram, há a fusão mais gloriosa. Então, de repente, alguém vai olhar para você e não vai saber se é você, se é Jesus, se é Jesus, se é você. Porque ambos
vídeos vão ser a mesma coisa. Irmãos, eu indico para você entrar no YouTube e pegar um vídeo chamado Domínio, de John Lake. Esse vídeo chama Domínio. Tem outro dele que se chama Consciência Cristã. E tem outro dele que chama Fome Espiritual. John Lake. Ele foi um homem extraordinário. Ele era um pregador que ele ensinava as pessoas a ter fusão com o Espírito de Deus e ser um com Jesus. E é só no altar que você consegue essa bendita fusão, ser um com Jesus. Então alguém pode ter liberdade, alguém pode ter dinheiro, alguém pode ter ouro, alguém pode ter prata, mas Jesus só tem quem é chamado para o altar, irmãos. Amém? Você recebe isso no teu espírito? Aleluia. Eu não canso de assistir, de ouvir John Lake, porque ele foi um homem que, olha só o que é essência, gente. Ele enterrou 8 irmãos. Tinha uma maldição na família dele de morte. Ele enterrou 8 irmãos. E quando ele casou, nos primeiros tempos do casamento dele, a mulher dele ficou inválida, o filho dele ficou inválido. E ele viu a mesma maldição que estava na família dele atravessar o casamento dele. Ele ficou tão desesperado que ele orou por 3 anos com uma fome espiritual, uma essência de oração tão grande, que um dia foi rompida aquela maldição e ele recebeu o dom de cura divina. E o John Lake, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele não abria a igreja só. Ele alugava, ele chegava no prédio e alugava várias salas que ele chamava salas de cura, e as pessoas iam lá sendo ministradas, pessoas com câncer, pessoas com doenças degenerativas, doenças terminais, quebradura de ossos, cirurgia marcada, e ele orava, e a cidade onde ele abria era considerada a cidade mais saudável dos Estados Unidos, tamanha eram as evidências da cura divina. Por quê, irmãos? Porque aquela ferida Deus transformou num dom tremendo. A essência era o que era para ter acontecido com Jefté. A ferida era para ter virado glória, mas ele não soube lidar com o Espírito Santo. E Deus também quer fazer a tua ferida virar glória, mas saiba lidar com o Espírito Santo. Amém? Ai, irmãos. E aquela moça voltou depois de 2 meses e subiu no altar e foi levada a cabo o que o pai dela disse. Há uma divergência, tem gente que fala assim, não, foi a virgindade que ela sacrificou. Outro fala, porque Deus não quer o holocausto humano. Eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que ela foi sacrificada de alguma maneira. E a morte, essa entrega dela virou um feriado nacional. E esse é um símbolo da igreja, irmãos, pura, imaculada, que faz da agenda do Pai a sua própria agenda, porque a agenda do Pai lhe interessa. Isso é a essência de filho. Amém? Quando o meu Pai me interessa a ponto de eu não ter mais direito à minha própria vida. É assim que John Lake, E.W. Kenyon, William Branham e esses grandes avivalistas do século passado, que escreveram histórias extraordinárias, viveram como se eles não tivessem vida aqui nessa terra. Eles subiram no altar. E o Espírito Santo está chamando os jovens para subir no altar, está chamando os casais para subir no altar, está chamando os anciãos para subir no altar. Irmãos, eu não sei porque quando eu colocava a mão nos jovens eu recebi tanto poder nesse retiro de carnaval que eu fui. Mas eu creio que Jesus está chamando os jovens para algo extraordinário. Amém. Nos Estados Unidos já é óbvio para todo mundo que aquele ministério que está acontecendo veio através dos adolescentes, veio através dos jovens. Não é lindo, pastor? Os jovens cheios do Espírito Santo. E Jesus quer te dar a essência do avivamento também, amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus.
Teu Pai tem uma agenda para você, e essa agenda é extraordinária, amém? Aleluia! Mas eu vou morrer, irmã Elisa. Irmãos, se você não morrer, você não vai viver. Se você não morrer, a glória não vai se manifestar sobre a tua vida. Às vezes a gente olha assim e tem tanta coisa para sacrificar, e a gente acha que o Espírito Santo está pegando pesado, e a gente não quer abrir mão da nossa novela, e a gente não quer abrir mão do nosso sono de madrugada. Eu fiquei essas 3 noites acordada, eu fiquei pensando assim, eu vou acabar desmaiando. Mas quando você está submetida à ação do Espírito Santo, há uma paz que excede todo entendimento, e é maravilhoso. É maravilhoso. A recompensa da glória é tão grande. O livramento de morte que eu recebi foi tão grande que não tem dinheiro que pague, irmãos. Quando eles chegaram ali e falaram para mim, olha, está 26 a pressão, e eu estou viva, falando, conversando, e saí pela porta da frente da clínica, é só a mão de Deus que pode fazer uma coisa dessa. E é a ação da oração, é o jejum, irmãos, é a oração, é a igreja clamando, é a igreja suplicando, que o diabo vai pegando a bagagem dele e vai para o abismo. Aleluia! Você crê que Deus tem vitória para você aqui nessa noite? Você crê que Ele tem vitória semelhante para você essa noite? Aleluia! Ah, irmãos, nós temos visto sinais de maravilha. Sinais de maravilha através da oração. Por isso, irmãos, que eu não troco o altar por qualquer outra coisa. O altar, irmãos, demanda perder o direito à sua própria vida, mas o altar é onde tem a manifestação da glória do Pai. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você. Foi essa mensagem que Jesus me deu. Fique em pé nesta hora gloriosa. Irmãos, eu quero orar por uma pessoa que o Espírito Santo me mostra a tua coluna. Eu vejo os ossinhos e tem 3 vértebras que tem uma inflamação entre elas. Eu vejo Jesus pingando um remédio, e nessa noite tem uma vitória, porque no céu tem anti-inflamatório. Eu vejo um tramal do céu. O tramal aqui da terra, ele age momentaneamente, mas esse do céu vai desinflamar de uma alamassure candaravassuria. Jesus tem uma vitória sobre três vértebras de uma coluna que está aqui, e você tem sentido isso na sua vida, e porque você é do altar, Jesus tem um milagre para a tua vida. Tem uma pessoa aqui que tem sonhos proféticos, e você tem grande dificuldade de interpretação, mas o meu Senhor está dizendo que está descendo um dom. Não é só o dom para sonhar, mas o dom para interpretar está descendo sobre a tua vida. Você não vai precisar ficar ligando para um e para outro, porque o Espírito Santo está te dando a essência de José. Você não vai só interpretar o que você sonhar, como você vai interpretar o que as outras pessoas vão sonhar, porque eu vejo um rolo descendo e eu vejo um dom, relaba, chore, candarábia, e Jesus está entregando na tua mão agora. Ledabanchoria, ribantorevácia, comanubre, entroforquia, levanto que ventorevácia, levando rébia, comanagasúria, alamanchoria. Eu vejo Jesus tocando numa válvula mitral. Eu vejo um coração que estava inchando, mas Jesus está desentupindo a válvula mitral, e esse coração vai parar de inchar. O meu
Senhor está dizendo: eu sou cardiologista por excelência. Não vai precisar de atenolol, não vai precisar de carvedilol, porque o meu Jesus está curando as veias, as válvulas. Recebe aí onde você está. Ele está tocando do lado esquerdo. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma mãe aqui que o seu filho, ele, por conta de estar se envolvendo com uma pessoa, está sendo roubado na essência que você deu para ele. A essência que você deu tem base cristã. A essência que você deu tem base de sabedoria. Mas por causa de amizade, o diabo está roubando essa essência. Mas Jesus está entrando hoje e está quebrando um laço. E o Senhor está dizendo: vou eu separar essa amizade, por causa da tua oração. Recebe o livramento para o teu filho, porque o Senhor está dizendo: a essência dele não vai ser roubada. Porque eu chamei do teu ventre, e estou eu preservando, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vejo uma gaveta se abrindo e o Senhor fala ao meu coração: há uma lemente ou uma causa que parece impossível, está na justiça. O ano passado parecia que ia e travou, mas o meu Senhor está dizendo: há uma bandeira de justiça descendo hoje no meio da congregação. E antes deste primeiro semestre terminar, olha o sinal, porque essa gaveta vai abrir e o Senhor está dizendo: a causa vai ser ganha, porque o Senhor está colocando uma bandeira na tua mão de receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo Jesus dando um livramento de um trombo de sangue no cérebro. Há um aneurisma sendo dissolvido pelo poder de Deus aqui. Tem uma dor no centro da tua cabeça. Não adianta tomar Neosaldina, não adianta tomar dipirona, já tentou de tudo, mas o Senhor está dizendo: estou eu colocando uma cirurgia hoje. Esse trombo vai sair. Talvez você vai ter uma pequena hemorragia no nariz essa semana, mas não se assuste. Deus é Deus de livramento nesse O espírito de morte está batendo em retirada. Receba em nome de Jesus. Amém. Vem aqui à frente, você que recebeu revelação. Vem aqui à frente, porque eu sei, irmãos, que Deus não fala com parede, Deus não fala com ventilador, Deus fala com quem está presente. Vem à frente, você que está com esse sintoma, você que está com essa causa da justiça, você que está passando essa batalha, vem à frente. Foi revelado porque o Espírito de Deus nem mente nem se engana, e Ele está aqui nessa noite. Vem à frente, porque nós vamos selar esse momento com oração. E você vai contar este testemunho. Tem pessoas sendo chamadas aqui para o ministério da palavra. E eu vejo Jesus derramando um rolo desse leite, Ele vai te dar entendimento. Eu não vou colocar a mão em vocês por causa do jeito que eu estou. A gente tem que vigiar. Mas eu vou orar daqui, tá? E vocês vão receber aí. O que o Espírito Santo revelou vai ser selado agora sobre a vida de vocês. Oh, Espírito da verdade, eles vieram à frente, Pai.
E o anjo do Senhor está aqui nesse ambiente. Eu peço, Pai, toca na vida deles. Pai, toca com a cura divina. Toca, Pai, com a libertação. Toca com os dons espirituais. Confirma essa palavra de conhecimento. Meu Pai amado, traz à tona de uma tal maneira, meu Pai, que eles vejam que eles estão debaixo dessa agenda com o Espírito Santo. Eu te louvo pelos livramentos, eu te louvo pela vitória na causa da justiça, eu te louvo pelo cuidado que o Senhor está tendo, Pai. Confirma, Senhor, a palavra de revelação sobre eles de uma maneira extraordinária. Eu peço que o teu fogo queime agora todas as obras do diabo. Pai amado, vai tocando do alto da cabeça até a planta do pé. Nós dizemos ao Pai amado, todo peso, toda seta, toda nuvem contrária, vai pegando a tua bagagem e vai para o abismo, na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, eles estão subindo no altar, eles estão aqui, Senhor, como símbolos proféticos de filhos amados. E eu peço ao Pai amado, que a tua vontade se consuma sobre eles de uma maneira, Pai amado, que tudo que é deles seja seu, e tudo que é seu seja deles, Pai amado, para a glória do teu nome santo. Recebam a vitória em nome de Jesus. Leva para casa a vitória e conta o testemunho para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço, pastor Márcio, pastor Eliana, muito obrigado pela rica oportunidade. Glória a Deus.